pessoal, vamos lá? Agora a gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é processos de eletrização. É um assunto que pode ser bem divertidinho, bem legal, bem suave. Porém, como sempre, tem sempre um detalhezinho que pode complicar as coisas, mas que, relaxa, eu vou te explicar e você não vai errar nunca mais um exercício disso aqui. Pessoal, primeiro vamos recordar o que é eletrizar. Eletrizar é desequilibrar eletricamente um corpo. Então, por exemplo, você pega lá um objeto qualquer, por exemplo, esse parafuso aqui. Você pegou esse parafuso, o que ele tem? Nada, ele tem átomos aqui. Beleza, ele tem próton, nêutron, elétron. Agora, eu pego nele, não dá choque. Se ele não dá choque, depois a gente vai entender melhor o que é dar choque, significa que esse cara está eletricamente neutro. Tudo bem? Beleza, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, se você tem o mesmo número de prótons e elétrons, somando todas as suas cargas positivas, todas as suas cargas negativas, deu zero. Beleza. Agora, e se eu quiser desequilibrar? Eu quiser, por exemplo, colocar elétrons a mais nesse cara ou tirar elétrons desse cara. Tá percebendo uma coisa rápida aqui? Eu não falo em próton. Próton não entra, próton não sai. Próton fica no núcleo, galera. Então sempre vai ter movimentação de elétron. Raríssimas exceções a gente vai poder falar em movimento de próton. Via de regra, a gente vai falar em movimento de elétron. Tudo bem? Porque o elétron é muito mais tranquilo ele entrar e sair do átomo. Beleza. Agora a questão é como que esse elétron vai entrar ou sair. E aí existem três processos. Os processos principais para a gente são atrito, que a gente vai começar a estudar agora, indução e contato. Beleza? O pessoal costuma achar que a eletrização por atrito ela é a mais tranquila. De fato, parece que é. Mas ela guarda alguns segredinhos que, quando cai uma questão teórica, pode complicar a vida do candidato. E é aqui que eu quero ajudar você. Beleza? Bom, pessoal, na eletrização por atrito, se eu for falar muito direto para você, eu vou dizer o seguinte, olha, eu preciso de dois materiais que sejam neutros, eu esfrego um no outro, eu atrito um com o outro, de forma que um acabe arrancando elétrons do outro. Tudo bem? Então, um exemplo clássico que você viu lá com a tia Candoca, quando você estava no 9º ano, na 8ª série, foi pegar um bastão de vidro e esfregar numa flanela de lã. Pode ser diferente? Nossa, pode. Você já deve ter visto essa experiência daquele cara que pega uma bexiga de borracha, esfrega no cabelo, gruda na parede. Você já deve ter visto também o pente que você esfrega no cabelo, esfrega num paninho, e aí passa perto de papel picado e aquilo gruda, o papelzinho gruda. As crianças ficam endoidecidas. He's getting buffed and seems to enjoy it. It's a little dry here. It's Só que, o que acontece? Provavelmente, quando a tia Candoca fez essas experiências com as crianças, ela dificilmente explicou o que realmente aconteceu ali. Porque o que realmente aconteceu não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Não. Primeiro vamos na versão fácil. Depois eu te conto o detalhezinho. Pessoal, vidro e lã. Inicialmente os dois estão neutros, certo? Certo. Beleza. Esfreguei. Professor, quem vai arrancar elétron de quem? Então, deixa eu te contar primeiro. Eu sei. Você talvez não. Ah, mas eu tenho que saber? Também não precisa, relaxa. Quando você esfrega lã com vidro, a lã arranca elétrons do vidro. Se a lã arranca elétrons do vidro, galera, o que vai acontecer? Nessa hora, esse vidro aqui, ele vai ficar eletricamente positivo ou negativo? Vamos pensar? Cara, se você arrancou elétrons dele, ele perdeu cargas negativas. Quem perde carga negativa fica com excesso de carga o quê? Positiva. Ah, tá. Então olha, presta atenção aqui na lousa. Eu vou desenhar uma cruzinha, 2 cruzinhas, 3 cruzinhas, 4 cruzinhas, 5 cruzinhas. É importante isso aqui? É. Porque o número de sinalzinho de mais que eu vou colocar aqui, ele é proporcional à quantidade de carga que esse cara perdeu.
Então ele pode ter perdido 5 elétrons, 5.000 elétrons, 5 milhões de elétrons, eu não sei. É um número proporcional a 5, porque assim eu quis. Beleza? Então olha só, eu vou dizer para você que a carga elétrica do vidro, ela é mais 5 alguma coisa. É muito comum em exercício o cara colocar 5 Qzinho. Beleza? Tranquilo? Legal. Agora, se esses elétrons, meu irmão, saíram do vidro, foram parar aonde? Isso. Foram parar na flanela de lã. Então, na flanela de lã, te represento ela aqui rapidinho, sem muita moagem, como se fala por aqui em Cuiabá. Olha lá. Peguei a flanela, essa flanela ficou com excesso de carga negativa, então a gente vai desenhar aqui também, ó. Quantos sinaizinhos de menos eu vou desenhar aqui, galera? Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que a carga elétrica da flanela de lã vai ser menos 5 Qzinho. Por que isso, professor? Galera, isso aqui é o princípio da conservação de carga elétrica. Não entendi, Guedes? Querido, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se os elétrons saíram de um corpo, eles têm que ido parar em outro lugar. Que lugar? A flanela de lã. Então, aquilo que o vidro perdeu de carga elétrica, a lã adquiriu. Ah, professor, então isso já é uma característica do circuito... Ô, meu pai, isso já é uma característica da eletrização por atrito? Sim. No atrito, os corpos sempre vão acabar primeiro com cargas opostas, porque alguém ganhou, alguém perdeu. Essa é a primeira característica. Segunda característica, o que um ganhar, o outro perde. Beleza? Então vamos lá? Primeira característica, anota aí para mim. Eles sempre terminam com cargas opostas. Segunda característica, eles sempre terminam com a quantidade de carga igual. Então, em módulo, a quantidade de carga de um corpo A fica igual à quantidade de carga de um corpo B. Em módulo, porque, né? Tira o sinal, esquecendo o sinal. 5 igual a 5. Agora, tem uma terceira característica que eu quero discutir com você. Envolveram vidro, lã, borracha. Pois é, porque a eletrização por atrito, ela, de preferência, acontece com materiais dielétricos. Oi? A eletrização por atrito, ela vai acontecer preferencialmente com materiais dielétricos. Então tá aqui, ó. Dielétricos. Guedes, quer dizer que não pode eletrizar metal por atrito? Não pode, só é mais difícil. Já vou te dar um exemplo como. Mas primeiro vamos entender por que o dielétrico ele é mais fácil de eletrizar. Vamos voltar na aula passada e vamos lembrar do seguinte, repara o seguinte, ó. Toda vez que eu dou uma aula, eu necessariamente resgato alguma coisa que eu falei da anterior. Então, assiste a aula na sequência. Beleza? Então tá. O que o condutor tem de diferente do dielétrico? O condutor tem portadores de carga elétrica livre. Então, por exemplo, vamos pegar aquele parafuso de volta aqui. Se eu pego esse parafuso, vamos pensar comigo aqui. Esse parafuso não tem uma nuvem de elétron em volta dele? Tem. Isso quer dizer que se eu bato a mão aqui, é bem capaz de eu arrancar alguns elétrons dele só fazendo isso aqui. Aí você fala, pô, mas peraí. Você não está dizendo o contrário do que você quer dizer agora? Porque você está dizendo que está fácil. Então, se eu atritar com a mão aqui, eu arranco rapidinho os elétrons desse cara. Tô. Mas lembra, se ele é um bom condutor, com a mesma facilidade que ele transfere elétron para uma mão, ele arranca da outra. Isso quer dizer que como ele é uma grande autopista de elétron, a tendência é que ele sempre permaneça neutro. Ele ganha de um lado, mas ele perde do outro. Ah, mas se ele não tivesse de onde tirar? Ah, bom, se ele não tivesse de onde tirar, talvez ele permanecesse um pouquinho mais de tempo eletrizado. Fez sentido? Já uma caneta de plástico, da mais tranquila possível,
olha só, os elétrons dele, desse material aqui, lembra como é que é a questão? Esses elétrons, eles estão bem comprometidos lá com as ligações químicas. Então, não é fácil, se eu bater aqui assim, só a mão, eles não vão sair com muita facilidade. Mas, se eu esfregar com força, com violência, eu consigo arrancar alguns. E como ele é um cara difícil de transitar, uma vez que você arranque os elétrons dele, vai ser difícil ele recuperar. Vamos ver uma coisa aqui? Dá uma olhada naquela parede ali. A parede é isolante, certo ou não? Certo. Muito bem. A caneta também é, certo? Certo. Essa experiência você já deve ter feito. Vamos tentar aqui? É cola? Não. É mágica? Não. É simplesmente uma eletrização. Isso aqui é um fenômeno elétrico, galera. Pega a caneta, atrita ela com a parede. Opa. Nem sempre dá certo, não é? Pronto. Agora deu certo. Então a caneta vai ficar ali quanto tempo, Guedes? Não sei. Até ela recuperar os elétrons dela. Tranquilo? Pessoal, é uma situação que eu vivi muitos anos atrás, que eu carrego de exemplo, que eu acho muito legal e até divertido de contar. Tem nada a ver com física, mas eu gosto de contar a história, então eu vou te contar uma historinha até para você relaxar e ir botando suas anotações em dia aí. Há muitos anos atrás, eu sofri um acidente de ônibus. Eu capotei com o ônibus voltando do interior de São Paulo, eu estava com a universidade, o ônibus da Universidade de São Paulo, e esse ônibus capotou. E ribanceira baixa, e o ônibus virou para lá, para cá, tá, aqueles liquidificador de gente batendo para um lado e para o outro. O negócio foi muito sério. Comigo não aconteceu nada. Acho que é porque eu sou gordo, que eu fui batendo nas coisas, gordo tem amortecedor próprio, e comigo realmente não aconteceu nada. O ônibus foi parar num canavial, né? Mas foi tenso. Porém, eu fiquei com um trauma. Eu fiquei com um trauma de andar de ônibus. Agora eu te pergunto, isso é trauma que pobre possa ter? Não pode, filho. Pobre, não, eu não estou traumatizado, não posso andar de ônibus. É lógico que você vai andar de ônibus. Você tem que andar, você é pobre. Eu era pobre. Tinha que andar de ônibus. Ah, tá. E aí faz como? Bom, eu viajava muito nessa época para o Rio de Janeiro. Andar de ônibus de rua para mim era tranquilo. O problema era ônibus de estrada. Eu dormia no ônibus, eu acordava gritando. Era um negócio feio demais. Aí, uma vez eu falei, bom, eu tenho que tomar uma atitude, porque preciso parar com esse negócio. Aí você ou vai para um psicólogo, ou você cura na base da porrada, né? Na base da terapia de choque. E como eu te disse, pobre não pode pagar psicólogo, então vamos para terapia de choque. O que eu fiz? Eu fui andar num ônibus no Rio de Janeiro. Senhores, se vocês são cariocas, sabem do que eu estou falando. Se vocês não são, um dia vá ao Rio de Janeiro, que você vai entender do que eu estou falando. Você quer passar emoção, vai andar de ônibus no Rio de Janeiro. Por diversos motivos, mas um é que eles correm. E lá os cariocas chamam o motorista de ônibus de piloto e não é à toa, beleza? O cara realmente costuma ser piloto. Às vezes quando tem um negócio com o ônibus voa do viaduto, cai, capota, atropela, Deus de todo mundo, triste, tal, trágico, mas é coisas da vida, né? E aí eu peguei uma linha que ligava ali Botafogo à Praça 15. Para quem não tem muita ideia do que eu estou falando, é uma pista expressa que na época, galera, bom, passa pelo aterro do Flamengo, que é uma pista enorme, e nessa época aqui, pessoal, não tinha lombada, não tinha radar, não tinha farol, não tinha nada, não tinha lei, as pessoas faziam o que queriam nessa jossa aqui. Cara, os ônibus apostavam corrida um com o outro. Então, se você tem medo de andar de ônibus, você não podia andar aqui nunca. Então, o que eu fiz? Peguei um ônibus aqui em Botafogo, atravessava o túnel e vinha pro pau aqui no aterro do Flamengo. Bicho, aquele dia eu chorei. O motorista, bicho, parecia filho do capeta. O bicho andava e aquele motor berrava. E o busão. Pô, mas por que você está contando essa história? Vai entender. Pensa comigo aqui um pouquinho. Parece bobagem, mas olha só. O que é o ônibus? O ônibus, basicamente, é uma caixa de metal apoiada
em rodas de borracha. Certo? Certo. Pessoal, se o ônibus é de metal, o que o metal tem de especial que faz dele um condutor? Você já sabe. Ah, ele tem aquela nuvem de elétrons livres. Isso, tá aqui. Aqui o motorista do mal, olha lá. E o que acontece? Esses elétrons livres, eu falei para você, ele tem facilidade de troca, né? Tem, mas você, Guedes, você falou que metal não eletriza por atrito. Mentira, não falei isso. Eu disse que metal não é fácil de eletrizar por atrito. Vamos ver que dá. Olha só, você acha que tem atrito com alguma coisa esse busão? Não. Entra nele e bota a cabeça para fora. O ar atrita com a carroceria do busão. E se o ar atrita com a carroceria do busão e esses elétrons são fracamente ligados no núcleo, significa que os coitados dos elétrons vão começar a ser arrancados do busão. Se eles vão começar a ser arrancados do busão, o busão vai começar a ficar com excesso de carga positiva. Até aí tudo bem. Isso você já falou, Guedes, mas você falou também que o ônibus teria muita facilidade para recuperar esses elétrons. Tá, mas de onde ele tiraria? Então, o chão é um bom lugar. Sabe por quê? Porque o chão funciona como uma espécie de banco de elétron. Se você tiver com excesso de elétron, ele retira de você e pega para ele. Se você estiver precisando de elétron, ele vai lá e te dá alguns elétrons e você equilibra. O problema é que o busão justamente está apoiado em quê? Isso, pneus de borracha, que impedem que o chão e o busão troquem carga elétrica. Então esse busão vai começar a acumular carga e não tem de onde tirar elétron para repor e neutralizar. Muito bem. O que acontece? Esse ônibus vai parar. E quando ele parar, vai chegar no ponto. Vamos continuar a história. O ônibus está lá. É só uma caixa, pelo amor de Deus. Não vou ficar desenhando aqui nos mínimos detalhes. Está aqui o chão. Vamos lembrar de novo que o ônibus está precisando de carga elétrica, portanto o ônibus está com excesso de carga positiva. O chão tem o que ele precisa, mas a borracha do pneu impede que os elétrons subam. Beleza? Beleza. Aí, eu olhei, parou num ponto lá na Praça 15. Eu olhei, o trauma acabou. Estava curado, sobrevivi. Aquilo ali, sem infartar, tá tranquilo. Eu olhei pela janela e vi uma senhora. Uma senhora com aquela fisionomia de vovó do Piu-Piu, sabe do Piu-Piu do Frajola? Aquela vovó simpática. Aquele vestidinho de chita, todo bordadinho, aquele cabelinho roxo. Já viu essas coroas que pinta o cabelo e fica roxo, em vez de branco? Pois é. Ela vinha com uma bengalinha. E aí a velhinha se aproximou do ônibus. Sabe onde é que isso vai dar? Gente, quando essa velha chegou perto do ônibus e enfiou a mão na alça do busão, o que aconteceu? Eu só escutei o estalho e o grito. Já caiu dura. Não morreu não. Já caiu, todo mundo gritando, socorro, socorro, bala perdida. Rio de Janeiro, né, bicho? É brabo. Eu falei, não, gente, calma, não é eletricidade estática. Ligou aí? Pois é. Então, o que aconteceu? É horrível você contar uma piada, contar uma história dentro do estúdio, não tem ninguém para rir com você. Espero que vocês estejam gostando da história. Mas, enfim, é uma história verídica. O que aconteceu? Essa velha, ela acabou fazendo uma coisa que talvez há mais de 30 anos ela não fizesse, né? Quando ela conectou os dois, ela fez um fio terra. Porque... Oi? Ela fez um fio terra. Porque o que é fazer o fio terra? Isso é exatamente isso que eu falei. É você conectar o objeto à terra. Então, ela foi o caminho dos elétrons para chegarem até o ônibus. E quando uma porrada de elétron passa por você ao mesmo tempo, isso chama choque elétrico. A velha tomou um choque, neutralizou o ônibus e ficou lá sentadinho, levando um susto e tal. E você provavelmente já tomou algum choque desse tipo, não tão grande, mas já sentiu, né? Às vezes você está saindo de um ambiente seco de ar-condicionado, tal, você está com algum agasalho, principalmente sintético, esfregou numa cadeira de plástico, por exemplo, foi meter a mão na maçaneta do carro, tomou um choque. Exatamente esse processo, galera. Repara que essa menina tá esfregando no pula-pula que é de borracha, ela se eletrizou. E agora ela vai descarregar. Escuta o barulho agora dela descarregando. Muito legal, né? Tudo bem. Bom,
Eu espero que a eletrização por atrito tenha feito sentido para você. Então vamos fazer um resumão agora. E aí, pessoal, beleza? Eu quis fazer esse videozinho intermediário aqui, porque depois que eu estava editando as aulas eu percebi uma coisa. Eu queria ter falado duas coisas e eu não falei, e eu não vou deixar de falar com você, tá? A primeira coisa é sobre esses vídeos que eu coloquei, eu vou colocar ele completo agora aqui do YouTube. Esses vídeos em que as pessoas, elas na hora de atritar alguma coisa, olha, repara uma coisa aqui. Olha o cabelo da criança. Ele fica em pé. Então, por que esse cabelo fica em pé? Vamos começar por aí, né? Repara, a calça da criança, plástico, esse atrito entre materiais que são dielétricos, eles geram essa eletrização por atrito. Isso eu acho que ficou claro na aula. Mas o que eu queria que ficasse claro para você é por que fica em pé o cabelo. Gente, o excesso de carga, né, o excesso de elétron, por exemplo, ele sempre vai procurar ficar nas extremidades do corpo. Mas por que isso? Calma, isso aí a gente vai ver lá na frente. Mas é uma característica, um efeito que a gente chama de poder das pontas. Sempre que você tiver um corpo que tenha extremidades, que tenha saliências, é ali que essas cargas vão se acumular com mais intensidade. No corpo humano, nada melhor do que o cabelo. Então, quem tem cabelo fininho, cabelo liso assim, né? Quando se acumula, essa carga ela vai ficar na ponta dos cabelos. Aí, como a ponta dos cabelos vão ficar todas com a mesma carga, elas passam a se repelir. E se repelir fica esse aspecto aí de frizz. Aliás, o frizz é exatamente isso, tá? Você tem frizz quando você pega o pente, por exemplo, passa no cabelo, o ar tá seco, né? E aí o cabelo fica volumoso. Esse volume do cabelo acontece justamente por causa do atrito entre o pente, entre os próprios fios de cabelo. Então, se eles começam a adquirir o mesmo sinal de carga, eles começam a se repelir ganhando volume. É que esse vídeo das crianças aí chega a ser em caso extremo. Repara esse menino agora, ele eletrizou. Olha o que esse idiota vai fazer. Ele vai descarregar na mola. Ele vai descarregar na mola. A menina, por exemplo, ó, tá cheia de carga elétrica. Olha como é que o cabelo da guria tá, né? Ela vai pular, ela tá pulando um pula-pula, quer dizer, o atrito do pé dela com a borracha. Esse menino é outro, ó. Ele tomou um choque. Quando ele encosta em outra pessoa, ele descarrega, ele libera. É como se fosse o fio terra. É o fio terra, né? Ó, o menino vai encostar nela também. Mal chegou perto, já levou o choque também. Pessoal, então isso é frizz. Isso é frizz. E quando você, meninas principalmente, né? Vocês usam aquele creme anti-frizz, adivinha o que você está passando no cabelo? Água. Basicamente é água. Porque a água, sendo uma molécula polar, ela vai aderir ali naquelas regiões de carga elétrica e aí elas vão neutralizar, tá? E aí o cabelo perde essa propriedade de repulsão entre os fios. Entendeu, galera? Tranquilo? E aí, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a série triboelétrica. Eu vou pegar uma imagem aqui agora. Deixa eu só ver onde é que eu coloquei. Um momentinho. Eletricidade. Já vou chamá-la aqui para você. Tá aqui. Ah, legal. Achei aqui a imagem que eu queria. Vou botar aqui na tela para você. Botando aqui na tela, lógico que está pequena, calma, eu vou ampliar. Pronto. Isso aqui, eu coloquei uma coisa parecida com essa durante o vídeo. Essa é a famosa série triboelétrica. Para que ela serve? Ela serve para você pegar alguns parâmetros, tá? Sobre os materiais que são dielétricos, e quando um atrita com o outro, eu quero saber quem fica positivo, quem fica negativo. Então, lá no primeiro exemplo que eu dei no vídeo, eu atritei vidro, olha aqui, ó, vidro com lã. Por que eu sabia que o vidro ia ficar positivo? Porque eu já conhecia um pouquinho mais essa tabela, galera. Então, algumas coisas aqui eu já tenho meio que decorado. Mas você não é obrigado a decorar. Mas eu quero que você saiba usar essa tabela. Então, basicamente é isso, ó. Você vai pegar dois materiais desses aqui qualquer, e se você imaginar que você vai atritar um com o outro,
você vai saber quem fica positivo e negativo. Por exemplo, aqui, ó, pele de gato e cobre. Sei lá, você vai pegar o seu gato e esfregar numa panela de cobre. Isso, vai ser bem legal. Se você fizer isso, a pele de gato, galera, ela vai ficar positiva, tá vendo? Ela tá mais para cima da tabela, e o cobre vai ficar negativo, quer dizer que o cobre arranca os elétrons da pele do gato. Eu não faço muita ideia de como é que eles chegaram nesse resultado. Eu já vi elementos aqui bem estranhos, pelo de coelho, tem uns bichinhos que eles testaram aqui. Não me pergunta como é que eles fizeram, mas eu também tenho essa curiosidade. Bom, gente, é isso aí, eu esclareci o que eu queria. E aí segue o curso aí, bons estudos para vocês. Eu estou gravando isso aqui bem depois da gravação da aula, eu já estou no exílio do coronavírus, tá? Essa aula foi gravada muito antes. Desejo a todos aí um bom exílio, um bom estudo, fique em casa, tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tudo bem? Tranquilo? Gente, agora o próximo passo, a gente vai falar de eletrização por contato. Vamos apagar a luz aqui e a gente já volta.